Evangelho segundo João, capítulo 1. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João. O Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito. Ele foi escrito por João perto do final do primeiro século, com o propósito de convencer as pessoas de que Jesus é o Cristo e que, se crerem nele, as pessoas podem ter vida em seu nome. João declara o seu propósito enquanto escreve este livro. Ele disse assim: Jesus, pois, operou muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João diz isso no capítulo 20, nos versículos 30 e 31. Então, portanto, há um propósito definido na cabeça de João, quando ele escreveu esse livro. E porque essa é a razão deste livro, ele é o melhor livro para incentivar qualquer não crente a ler. Porque João escreveu para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É por isso que ele o escreveu, e ele é muito aberto em dizer por que escreveu esse livro. Ele foi escrito para combater alguns dos falsos conceitos sobre Jesus Cristo, combater muitas das heresias que surgiram no primeiro século. Agora, o apóstolo Paulo advertiu os líderes de Éfeso, dizendo: depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Lemos isso em Atos 20, versículos 29 e 30. E logo depois que Paulo partiu de Éfeso, essas coisas já estavam acontecendo. Os falsos mestres estavam se levantando e pervertendo a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Um sistema conhecido como gnosticismo foi um dos primeiros falsos ensinamentos que permearam a igreja e começaram a levar pessoas a acreditar em falsos conceitos sobre Jesus Cristo. A igreja não era muito velha quando a heresia do arianismo surgiu, que é a negação da divindade de Jesus Cristo, que o coloca no mesmo nível do homem. O gnosticismo, com os seus conceitos confusos sobre Jesus, que ensina que ele é parte divino, parte homem, como se fosse um tipo de fantasma, eles inventavam histórias de que quando ele andava pela areia da praia, ele não deixava pegadas, porque ele não era real, não era de verdade. E a ideia deles era: tudo que é real é mal. O mundo é tão mau que Deus não pode tê-lo criado. E que no princípio havia um puro e santo Deus, e emanações saíam desse puro e santo Deus. E finalmente, uma dessas emanações se distanciou tanto de Deus que não conhecia mais a Deus, e foi a partir dessa emanação que o mundo foi criado. E por essa razão, o mundo foi criado por uma força má, e tudo que é material é mal. Jesus não podia ter sido um homem, porque assim ele teria sido mau. Portanto, ele era um fantasma e um monte de outras coisas estranhas. E por causa de ensinamentos como estes, João escreveu este livro, este evangelho, para corrigir falsas doutrinas que começaram a se espalhar na igreja primitiva. É interessante que quando os escritores começam os evangelhos, cada um escolheu um lugar diferente por onde começar. Com o Evangelho de Mateus, ele começou com a genealogia de Jesus, retornando até Abraão. Quando Marcos começou o seu Evangelho, ele começou com o batismo de Jesus, realizado por João Batista. Quando Lucas começou o seu, ele começou pela revelação feita a Zacarias, o pai de João Batista, o precursor de Jesus. Mas quando João começa o seu evangelho, ele retorna ao início dos tempos, o qual não teve começo. Ele vai mais longe do que Gênesis. O livro de Gênesis é o começo da criação. No começo, criou Deus. Mas Deus já existia há muito tempo antes de criar a terra. E assim, em Gênesis, você retorna ao começo da criação. Mas antes disso, Deus já era, Deus já existia. Dessa maneira, João retorna a esse passado infinito e eterno e diz, versículo 1:
No princípio era o Verbo. Agora, os gregos falavam muito sobre o Logos, e de acordo com a filosofia grega, tudo preexistia num pensamento. Tudo o que vemos já existia em pensamento antes de tomar forma. Em outras palavras, este púlpito aqui, por exemplo, começou com um pensamento. Algum artesão tinha na sua cabeça um design, uma ideia de um pódio, e assim ele o desenhou num pedaço de papel, que é a expressão do seu pensamento. E dessa forma, antes de qualquer coisa existir, ela já preexistia como um pensamento. Para os filósofos gregos, o pensamento é a origem das coisas. A Bíblia nos leva um pouco mais atrás. Eles diziam que se havia um pensamento, então tinha que ter um pensador, porque você não pode ter um pensamento sem um pensador. No princípio havia Deus, no princípio era o Verbo. E assim a Bíblia, na verdade, vai mais longe. Antes mesmo do pensamento, você tem a existência daquele que pensou, ou a existência de Deus. Nós lemos: no princípio era o Verbo. Ele já existia então. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esta é uma poderosa declaração da divindade de Jesus Cristo, tão simples, tão direta e sem rodeios, que até mesmo uma criança lendo isso, ela não poderia ficar confusa. É preciso mesmo um testemunha de Jeová para confundir essa passagem. E assim eles fizeram, ao grafarem Deus de o Verbo era Deus com D minúsculo, o que não existe no texto original, mas eles fizeram assim para distorcer a palavra. João começa aqui com a simples declaração de que Jesus, o Verbo, é Deus. Versículos 2 e 3. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora ele chega à criação. Você vê, João vai antes da criação. No começo, antes que houvesse qualquer coisa, havia o Verbo. Ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava no princípio com Deus. E então a criação. Todas as coisas foram feitas por ele. No relato de Gênesis, nós lemos lá no primeiro versículo: no princípio Deus criou os céus e a terra. A palavra Deus aqui em hebreu é Elohim, que está no plural já. Agora, há aqueles que dizem, bem, palavras no plural eram usadas para dar ênfase. Mas isso parece ser uma invenção, porque também se referem a Deus no singular, e se é apenas usada para dar ênfase, então seria confuso usar o mesmo termo para se referir a Deus no singular. Na minha opinião, quando Deus, El, no singular, é usado, é uma referência ao Pai, e que Elohim é uma referência à Trindade, um Deus existindo em 3 pessoas. Lemos em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Com quem Deus estava falando? No conselho divino que aconteceu na criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nesse conselho divino, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui em João, no primeiro capítulo, Jesus é atribuído como Criador de todas as coisas. Paulo, ao escrever para os Colossenses sobre a preeminência de Jesus, ele declarou que Jesus não é somente o Criador, mas ele é o objeto da criação. Por ele, para ele, tudo foi criado. Assim, ele não é apenas o Criador, mas também o objeto da criação. Todas as coisas foram feitas por ele. O universo à nossa volta e todas as suas formas de vida. Versículo 3 ao 5. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Em João 8,12, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora, aqui é dito que a luz brilhou nas trevas. Essa é uma referência à vinda de Jesus Cristo à Terra.
E aqui ele está, a luz do mundo, brilhando sobre as trevas, mas as trevas não puderam retê-lo. Versículos 6 e 7. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho. E nós vamos ler 2 vezes sobre o testemunho de João. Aqui no capítulo 1, verso 15, que diz: Este era aquele de quem eu dizia. E ele também disse no verso 34: E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Esse é o testemunho de João Batista sobre Jesus Cristo. E assim, versículos 6 ao 10. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Você consegue entender isso? Jesus é a luz. Ele veio para iluminar as trevas, a verdadeira luz. Ele estava no mundo. Nós já vimos que todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Porém, o mundo não o recebeu, ou seja, o mundo dos homens. Parecia que há aspectos da natureza e do mundo que realmente o conhecia. É interessante que aqueles que estavam possessos com espíritos maus frequentemente gritavam: Nós sabemos quem você é. Evidentemente, o vento e as ondas sabiam quem ele era, pois quando ele estava no pequeno barco que estava prestes a afundar, quando ele falou com o vento e com as ondas, dizendo: Aquieta-te, eles obedeceram à sua voz. Eles sabiam quem ele era. As pedras evidentemente sabiam quem era ele, porque quando os fariseus estavam incentivando Jesus a repreender os seus discípulos, no dia da sua entrada triunfal, Jesus disse, lá em Lucas 19:40, Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Elas sabiam quem ele era, mas era apenas a mente tenebrosa do homem que falhou em não reconhecê-lo. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, porém o mundo não o recebeu. Evidentemente, aquele pequeno jumento, onde ele estava sentado, sabia quem ele era. Ninguém havia montado naquele jumento antes, e mesmo assim, eu tenho certeza de que quando Jesus sentou-se sobre ele, ele ficou o mais manso possível. Ele sabia quem era Jesus. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mais um passo adiante aqui, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para os seus. Ele era o Messias prometido a eles. Ele veio para o que era seu. Mas eles disseram, nós não temos outro rei a não ser César. Eles disseram, nós não permitiremos que esse homem governe sobre nós. E os seus não receberam. E a profecia de Isaías se cumpriu, e ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Mas temos aqui agora uma notícia maravilhosa. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E assim aqui, ele está no começo com Deus, o Criador de todas as coisas, vindo para a sua criação e não sendo reconhecido, não sendo compreendido. Veio para os seus, mas eles não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. O Filho de Deus se tornou homem para fazer cada um de nós filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue. Ou seja, você não pode se tornar filho de Deus através de laços físicos. Eu não sou um filho de Deus porque os meus pais foram cristãos. Não é por sangue. Não é algo que você pode herdar dos seus pais ou passar para os seus filhos. Essa vida dinâmica como filho de Deus.
Versículo 13 ainda, nem da vontade da carne. Não é algo que você decide se tornar. Ou seja, eu vou viver essa nova vida. Eu não vou mais caminhar nas trevas. Eu vou viver uma vida generosa que se sacrifica, a vida que é ideal que Deus declarou para o homem. Não, você não pode fazer isso pela vontade da carne. Terminando o versículo 3. Nem da vontade do homem, mas de Deus. Não é por força ou coerção de outras pessoas ou incentivo de outras. Você não pode vir para essa nova vida porque alguém está te empurrando ou te coagindo. Esse novo nascimento pode vir apenas de Deus, nascido de Deus como um filho de Deus. Então eu nasci uma vez do sangue, pela vontade da carne e pela vontade do homem. Aqui estou. Esse foi o meu nascimento físico, mas o meu nascimento espiritual não pode acontecer desse modo. O nascimento espiritual tem que vir de Deus, e por isso eu nasci de novo pelo Espírito de Deus, uma nova vida. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa, claro, é a grande mudança. Se você consegue entender. Porque no princípio era o Verbo, ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram criadas por ele, o divino e eterno Criador. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse maravilhoso movimento decrescente do reino infinito para o reino finito. Do reino eterno para o reino temporal. Certamente, nossas mentes não podem entender a amplitude disso. Os discípulos, com o passar dos anos, eles realmente tiveram uma oportunidade de refletir sobre Jesus, sobre o quanto o conheciam e seus relacionamentos com ele. Eu estou certo de que ficaram muito mais maravilhados e espantados com o que realmente aconteceu. Ao começar a sua primeira epístola, João começa de forma parecida com o Evangelho. Ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Lemos isso em 1 João 1, versículos 1 e 2. João estava refletindo sobre o seu relacionamento com Jesus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. E de repente, eles perceberam. Quando ouvíamos ele falar, estávamos ouvindo a voz de Deus. Quando olhávamos para ele, estávamos olhando para Deus. Quando nós o tocamos, nós estávamos tocando a Deus. Aquela vida eterna. Nós o vimos, o fitamos, o tocamos. Que maravilha! E João ficou perplexo e maravilhado com essa experiência que ele teve. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quando Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, então: estou há pouco tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Lemos isso em João, no capítulo 14, do versículo 8 ao 11. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu tenho feito a obra de Deus, eu tenho lhe mostrado o Pai. Nós vamos ler daqui a pouco, no versículo 18, que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ele o tornou conhecido, ele o revelou. Quem me vê a mim, vê o Pai. E assim você quer saber como é o Pai? Você quer saber a verdade sobre Deus? Então você deve olhar para Jesus Cristo e estudá-lo cuidadosamente, porque ele era a manifestação de Deus em carne, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para que pudéssemos revelar o Pai aos homens, porque eles haviam desenvolvido conceitos errados sobre Deus.
Deus tem sido continuamente difamado pelas mentiras de Satanás. E mesmo hoje, Satanás continua o seu trabalho para que as pessoas tenham conceitos falsos e grotescos sobre Deus. Uma das frases mais comuns nessa blasfêmia é que Deus amaldiçoa certas coisas e certas pessoas. E você ouve isso tão frequentemente, como se Deus apenas desejasse amaldiçoar tudo e todos. Nada poderia estar mais longe da verdade, porque o próprio Deus declara, a Bíblia declara sobre Deus. Ele não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Lemos isso em 2 Pedro 3:9. E em Ezequiel 33:11, nós lemos que Deus bradou para Israel e disse: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? As pessoas veem Deus como fúria e juízo e fogo e trovão, quando na realidade ele possui um coração que deseja o seu amor e a sua comunhão. Como as pessoas mal interpretam até a própria Bíblia. No livro de Gênesis, quando o homem caiu pela primeira vez e Deus foi ao jardim para ter comunhão com o homem, o próprio Adão se escondeu, porque ele se deu conta de que estava nu, e Deus disse: Adão, onde você está? Agora, aqui nós temos as palavras, mas não temos o tom de voz. E é isso que as pessoas colocam em suas mentes, o tom de voz. E frequentemente, uma pessoa, ao ler essa passagem, usa aquele tom de voz de policial, sabe, prendendo bandido de banco. Coloque as mãos para cima, ou eu vou abrir um buraco na sua testa. Adão, onde você está? Mas quando eu leio as Escrituras e entendo Deus através de toda a revelação de si mesmo, eu fico convencido de que, ao contrário da voz do policial, se eu ouvir corretamente, você ouvirá os soluços de um pai com o coração partido. Adão, o que você fez? Apenas um coração partido de um pai por causa da falha de um homem. E é isso que Jesus nos mostra quando ele chora por Jerusalém. Ó Jerusalém, se você apenas soubesse das suas possibilidades, se você apenas soubesse do potencial, se apenas conhecesse as coisas que pertencem à sua paz. Mas você não as conhece. Elas estão escondidas dos seus olhos e, como resultado da sua ignorância, devastação virá. E nós vemos o Senhor emocionado, soluçando ao chorar por Jerusalém. E há também o terror que virá por causa da sua cegueira, por causa da sua ignorância. Se você apenas soubesse, se você apenas conhecesse. E Jesus chora ao olhar para a cidade e saber da iminente condenação que está por vir, por causa do caminho que eles escolheram. E nisso vemos o coração partido do Pai Celestial, lamentando o estado de perdição dos homens. Jesus veio para revelar a Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, para que nós conhecêssemos a verdade sobre Deus. Havia um editor de um jornal que se declarava agnóstico. Porém, todo ano, a sua esposa, que era cristã, e os seus filhos iam para a igreja para o culto de Natal. E porque era Natal e por causa da sua família, ele também ia todo ano com eles. E as crianças recitavam e cantavam. Mas nesse ano em particular, ele decidiu que não iria para a igreja, porque ele via isso como um ato de hipocrisia. E ele disse: eu não acredito na encarnação. Eu não acredito que Jesus era o Deus encarnado. Porque eu não vejo nenhuma razão pela qual Deus tinha que vir em carne, e por isso eu não vou ser mais um hipócrita. Eu não vou com a família para a igreja no Natal. E apesar de todos os esforços persuasivos da sua esposa, ele não mudou de ideia. E assim, na véspera do Natal, ele viu a sua família saindo no meio de uma nevasca e indo para a igreja para celebrar a programação de Natal. Enquanto ele se sentava ao fogo, pegou um livro e começou a se ajeitar para lê-lo. No momento seguinte, um pequeno pássaro tentou voar pela sua janela, atraído pela luz da lareira. E sofrendo lá fora, na nevasca, esse passarinho começou a voar contra a janela, se debatendo contra ela, tentando entrar.
Isso o distraiu da sua leitura e ele pensou: vai embora, passarinho. Mas ele não ia. Ele continuava tentando entrar. E então ele finalmente decidiu: bem, eu acho que terei que fazer alguma coisa. E ele foi até o celeiro e abriu a porta e acendeu a luz para que o pássaro fosse atraído por ela e voasse para o abrigo do celeiro, longe da nevasca. Voltando para casa, ele encontrou o pássaro do lado de fora, ainda tentando voar pela janela. Nessa altura, ele já estava sangrando por tentar entrar pela janela. E ele tentou mostrar para o pássaro que havia luz lá no celeiro e que havia um lugar para ele ir lá se aquecer e ficar protegido da tempestade de neve. E ele começou a espantar o passarinho de novo. Mas, quanto mais ele fazia isso, mais frenético o passarinho ficava, tentando voar pela janela, e por isso estava se machucando cada vez mais. E ele começou a conversar com o pequeno pássaro. Passarinho, eu não te odeio, eu estou tentando te ajudar. Você não consegue entender isso? Eu sou o seu amigo. Eu não quero que você se machuque, eu quero te ajudar. Que passarinho mais estúpido! E então um pensamento veio à sua mente. Ah, se eu pudesse me tornar um passarinho por um momento, para me comunicar com essa criatura tão pequena, pobre, e dizer que eu não o odeio e que eu estou tentando ajudá-lo. E de repente, deu um clique na sua cabeça. Deus se tornou homem porque o homem não o compreendia. Ele não odiava o homem. Ele não estava tentando machucar o homem. Ele queria ajudar. Daí então ele pegou o seu casaco e tudo mais e correu para a igreja para encontrar a sua família. Ele viu a razão para a encarnação, para que Deus pudesse comunicar para nós a verdade sobre si mesmo, a verdade que havia se perdido em conceitos deturpados que o homem criou sobre Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Versículo 14. E vimos, João disse, a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Somos filhos de Deus pela fé, mas nós fomos gerados de novo pela nossa fé. Nós nascemos de novo. Mas existe apenas um Filho unigênito, no sentido de que Jesus foi gerado pelo Pai, e nós o reconhecemos como o único Filho do Pai. Terminando o versículo 14, cheio de graça e de verdade. Havia um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele não era a luz, ele veio para testemunhar da luz. Versículo 15. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Agora, João era, por nascimento, primo de Jesus. E João nasceu antes de Jesus. Provavelmente durante o 6º mês de gestação de Maria, João nasceu. Ainda assim, João está dizendo sobre ele: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ele está falando sobre a pré-existência de Jesus, antes da sua encarnação. Versículos 16 e 17. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quando Deus criou o homem, o criou para a comunhão. Esse foi o propósito de Deus em criar você, para que ele recebesse louvor e glória e tudo mais da sua comunhão com ele, para que ele recebesse a alegria e a bênção de se relacionar com você. Você pode dizer: isso me parece um tanto quanto egoísta. Bem, talvez seja mesmo, e não tem nada que eu possa fazer sobre isso. Mas foi por isso que Deus me criou. De verdade, para que eu tivesse comunhão com Ele. Esse é o principal propósito, que nós tenhamos comunhão com Deus. Se você não está cumprindo o principal propósito da sua vida, então a sua vida está destinada a ser vazia, incompleta e, no final das contas, frustrante. Porque você não está cumprindo o principal propósito pelo qual Deus criou você. Você não está respondendo para a necessidade mais básica no homem, que é a de adorar a Deus, tendo comunhão com Ele. Mas o homem não vivia nesse planeta muito antes de quebrar essa comunhão com Deus pela sua desobediência, pecando contra Deus em sua desobediência do mandamento de Deus. E o resultado do pecado é sempre a separação da comunhão com Deus. Nós lemos em Isaías 59, nos versículos 1 e 2,
Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado sempre tem esse efeito de separar o homem de Deus. Deus disse para Adão: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, a morte da consciência de Deus dentro do coração do homem. A morte da vida de Deus, do Espírito e da vida de Deus dentro do homem. E isso aconteceu. Adão comeu e essa morte aconteceu, essa morte espiritual. Agora, Deus ainda desejava ter comunhão com o homem, mas essa comunhão foi rompida pelo homem por causa de seu próprio pecado. Agora, para que o homem tivesse comunhão com Deus, algo primeiro tinha que ser feito em relação ao pecado do homem. E assim Deus enviou Moisés, e Deus deu as leis a Moisés, as leis para os sacrifícios, a expiação pelo pecado, tornando possível a restauração da comunhão com Deus. E junto com essas ofertas de sacrifício, havia outras ofertas que eram apenas para a comunhão. As ofertas para a comunhão, a oferta de alimento, na qual eu apenas sentaria e comeria com Deus, por assim dizer, e teria comunhão com Ele, depois da oferta pelo pecado, e então aquela oferta para a consagração, o holocausto, e então a oferta pacífica, a oferta da comunhão, onde eu apenas me sentava e comia com Deus, e tinha comunhão com Ele. Mas isso não podia acontecer até que primeiro a oferta pelo pecado fosse oferecida. Eu primeiro tinha que tomar conta do pecado. E assim, sob a lei e sob Moisés, a aliança através de Moisés, havia aquela provisão para cobrir o pecado, para que o pecador pudesse ser restaurado à comunhão com Deus e pudesse sentar e se relacionar e comer com Deus. Mas essas ofertas de touros e cabritos não podiam acabar com os pecados. Tudo o que elas podiam fazer era cobri-los e podiam apontar para uma oferta que o próprio Deus faria no futuro, pela qual o pecado do homem poderia ser apagado para que a comunhão entre o homem e Deus pudesse ser total e completamente restaurada. E assim a lei veio por Moisés. E isso não significa que estamos olhando para a lei de maneira depreciativa. Isso é olhar para a lei de forma como Deus quis que ela fosse, pela qual o homem poderia ter intimidade com Deus, mas uma ferramenta imperfeita por causa da falha do homem. Não há nada de errado com a lei. Ela era boa, era santa, mas o homem ainda era pecador. E daí a necessidade de ano após ano de se oferecer os sacrifícios pelo pecado. Portanto, agora Deus tem estabelecido através de Jesus Cristo uma nova aliança de graça e verdade. Pela lei, a aliança de Moisés com Deus. Mas agora, através de Jesus Cristo, uma nova aliança que é estabelecida na graça de Deus e na verdade de Jesus Cristo. Portanto, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. E é claro que as pessoas imediatamente dizem: bem, mas e Moisés? Quando Deus disse a Moisés: o que você gostaria? Moisés respondeu: Senhor, eu quero te ver. E Deus disse: você não pode me ver e ficar vivo. Mas Deus continuou dizendo: faça o seguinte, vá para perto das rochas e eu vou passar por perto, e então você pode ver o rastro da minha presença. Na realidade, depois de Deus ter passado por um lugar, Moisés, olhando para a radiação que ele deixou, ele ficou irradiado ao olhar para aquilo. O seu rosto começou a brilhar. E quando ele desceu de volta ao povo de Israel, eles não conseguiam olhar para sua face. Eles disseram: cubra o seu rosto, você está brilhando, nós não conseguimos olhar para o seu rosto. Mas ninguém havia visto Deus naquele tempo. O seu corpo físico não podia aguentar isso. Seria como tentar ficar de pé sobre a superfície do sol. Você seria consumido. Agora, Deus prometeu que o puro de coração verá a sua face. Mas não nesse corpo. Nós teremos que trocar de corpo primeiro. Paulo disse em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 53.
porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Um dia eu espero ver a Deus, mas não nesse corpo, no meu novo corpo. Esse corpo aqui foi feito de terra para a terra. Foi desenhado para as condições da terra. Mas o meu novo corpo é muito, muito mais superior e foi desenhado, projetado para o ambiente celestial. E nesse novo corpo eu posso contemplar a face de Deus e posso me sentar e adorar aos seus pés. Esse será um dia glorioso. Deus nunca foi visto por alguém. Versículo 18. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou, esse o manifestou, esse o trouxe à completa revelação. Ele o revelou a nós. Versículo 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E nós lemos que João estava batizando no deserto e multidões estavam indo para lá, sendo atraídas por esse homem. E assim, em Jerusalém, os líderes religiosos ficaram irritados. Vejam, este homem está lá no deserto batizando, e não fomos nós quem o enviamos, e ele não tem a nossa autoridade. E assim mandaram os sacerdotes e os levitas para perguntar a ele: quem é você, afinal? E esse é o registro de João, versículo 20. E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E foi bem assim. Quem é você? Você está dizendo que é o Messias? Você está fingindo? E João respondeu: eu não sou o Messias. E porque a palavra Cristo é Messias, ele falou: eu não sou o Cristo. Versículo 21. E perguntaram-lhe: então o que? És tu Elias? Agora, a profecia disse que Elias viria primeiro e mudaria os corações dos filhos e dos pais antes da vinda do grande dia do Senhor. E dessa forma pergunta: você é Elias? Os judeus até os dias de hoje na Páscoa, em suas casas, durante a celebração da Páscoa, têm uma cadeira vazia. A porta fica aberta, esperando por Elias. Você é Elias, o precursor do Messias? Versículo 21. E disse: não sou. Agora, isso traz confusão para algumas pessoas, porque no Evangelho de Mateus, mais ou menos no capítulo 17, Jesus falando sobre João, ele disse: este é Elias, se você é capaz de recebê-lo. Mas João disse: eu não sou Elias. Ou seja, ele não é o completo cumprimento da profecia sobre Elias. Ele veio no espírito e na virtude de Elias. Voltando ao Evangelho de Lucas, no capítulo 1, quando o anjo Gabriel apareceu a Zacarias, que seria o pai de João Batista, enquanto ele estava ministrando durante o seu período no templo, e quando Zacarias viu o anjo parado lá à direita do altar, ele temeu, e o anjo disse a ele: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos. E ele começou a contar para Zacarias sobre o ministério do seu filho, João Batista. Ele irá adiante no espírito e na virtude de Elias. Mas quando perguntaram diretamente a João: você é Elias? Ele respondeu: não. E eles disseram, versículo 21, és tu profeta? Agora, Moisés prometeu, lá em Deuteronômio 18:15, ele disse: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. E aqui a pergunta: você é o profeta do qual Moisés falou? E a resposta de João Batista: não. E continuaram com as perguntas. Versículo 22 ao 29. Disseram-lhe, pois: quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis.
Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que coisa linda sobre Jesus! Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como o Cordeiro de Deus remove o pecado? Por meio de um sacrifício de morte substitutiva. Isso estava profundamente incutido nas suas mentes, como resultado da sua cultura e da sua adoração e da sua religião. Como então Jesus vai tirar o pecado do mundo? Através da sua morte em nosso lugar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículos 30 e 31. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Agora ele disse: eu não o conhecia. E então temos uma nova frase. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. É por isso que eu estou aqui, para que esse homem possa ser manifestado a Israel. Ele é o meu primo, eu não me dei conta de quem ele era. Eu sei que Deus me enviou para preparar o caminho do Senhor, para endireitar o seu caminho, mas eu não sabia quem ele era. Mas o propósito de eu estar aqui é que ele possa ser manifestado a Israel. E eu não o conhecia, mas ele devia ser manifestado a Israel. Por isso eu estou batizando com água. Versículos 32 e 33. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João Batista estava dizendo: eu não o conhecia até que eu vi o Espírito como uma pomba vindo e pousando sobre ele. E eu sei que aquele que me disse para sair e batizar também me falou que sobre este que eu vir o Espírito descendo e repousando, esse é aquele que vai batizar com o Espírito Santo. E João falou, versículo 34, e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João foi enviado como testemunha da luz. Qual é o testemunho de João sobre Jesus? Que ele é o Filho de Deus. Versículos 35 e 36. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Mais uma vez, ele havia dito isso antes. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele apenas diz: eis aqui o Cordeiro de Deus. Quando o apóstolo João está escrevendo o livro de Apocalipse, ele centraliza no Cordeiro de Deus. Para entender o livro de Apocalipse, você tem que ver o Cordeiro. E a nossa primeira visão do Cordeiro de Deus é clara. Está no primeiro capítulo de Apocalipse, quando ele descreve Cristo em sua glória. Mas então, quando ele chega na cena celestial, no capítulo 5, quando ele estava chorando, soluçando compulsivamente, porque ninguém era digno de tomar o livro e de desatar os selos, e os anciãos disseram para ele: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E João fala: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo e nação. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E um dia, meus irmãos, pela graça de Deus, nós estaremos nesse cenário celestial, e nós o veremos chegando e tomando o livro e ouviremos:
Eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. E assim João Batista está agora com 2 dos seus discípulos. E ele diz a eles, enquanto estavam de pé conversando, eis aqui o Cordeiro de Deus. Versículo 37. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Agora, o testemunho de João sobre Jesus é: ei, você sabe, eu sou apenas um convidado do noivo e eu estou honrado quando o noivo está honrado. E que ele cresça e eu diminua. E assim João Batista estava direcionando os seus próprios discípulos para Jesus. E um desses discípulos era André, o irmão de Pedro. E assim esses 2 discípulos começaram a seguir Jesus. Versículos 38 e 39. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Ou seja, estava ficando tarde, era quase 4 horas da tarde. Versículo 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Agora, nós não sabemos muito sobre André. Ele é o irmão de Simão Pedro, mas é interessante que no Novo Testamento nós sempre encontramos André levando pessoas a Jesus. Esse parecia ser o seu ministério, levar pessoas até Jesus. Mas que ministério lindo foi esse, não foi? Porque André foi quem trouxe o garoto a Jesus que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E vocês o verão trazendo pessoas a Jesus. E assim, versículo 41. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E aqui você vê que Cristo é o Messias. Versículo 42. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, a pedra. Versículos 43 e 44. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Na verdade, André e Pedro evidentemente se mudaram de Betsaida para Cafarnaum, porque Pedro tinha uma casa lá, onde Jesus ficou. Mas Betsaida era provavelmente a sua cidade natal, a 8 quilômetros de Cafarnaum, ao redor do mar da Galileia, e acima, perto de onde o rio Jordão deságua lá no mar da Galileia. Agora, versículo 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Ou seja, nós o achamos, aquele sobre quem Moisés escreveu, aquele sobre quem os profetas escreveram, Jesus de Nazaré. Versículo 46. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Nazaré, evidentemente, não tinha uma reputação muito boa, e assim a resposta de Filipe foi uma boa resposta: vem e vê. Versículo 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ou seja, falsidade. Jesus estava dizendo: você é uma pessoa direita. Versículo 48 ao 51. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E onde nós encontramos isso nas Escrituras? O céu aberto e os anjos subindo e descendo. Lembre-se de quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, e ele chegou a Betel, e ele estava cansado e com medo, e ele usou uma pedra como travesseiro, e ele dormiu e sonhou.
No seu sonho, ele viu o Senhor dos céus de pé no topo de uma escada, e os anjos de Deus estavam subindo e descendo. E Deus falou com ele e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. E de manhã, quando Jacó acordou, ele disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Agora, em essência, Jesus estava dizendo: Eu sou a escada, eu sou o acesso pelo qual o homem pode ir a Deus. Eu sou aquele que une o céu e a terra. Você vai ver o céu aberto, você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Assim, o Filho do Homem é a escada pela qual o céu é unido à terra. Quando um dos amigos de Jó o aconselhou, dizendo: Olha, Jó, se acerte com Deus e os seus problemas terminarão. E Jó respondeu: Muito obrigado, porque você vem falar para mim para me acertar com Deus? Você acha que você está me ajudando? Quem sou eu para que eu advogue o meu próprio caso junto a Deus? Deus é tão vasto, eu procuro por Ele, mas eu não o vejo. Eu olho para a minha direita e olho para a minha esquerda, eu olho para trás de mim e eu não consigo vê-lo. E ele disse: Não há ninguém entre nós para servir de árbitro, para impor as mãos sobre nós dois. Deus é tão vasto, ele enche o universo, eu não posso vê-lo. Como eu posso argumentar o meu caso com ele quando eu não sou nada e Deus é tão grande e não há ninguém entre nós que possa tocar a nós dois? O céu é tão alto, como eu posso subir lá? Como eu argumento o meu caso para Deus? Mas Jesus é a resposta para esse clamor de Jó, o árbitro que fica entre Deus e o homem, que toca a Deus e que toca a mim, o árbitro entre nós. Ele é a escada que faz a ponte entre o infinito e o finito, entre o eterno e o temporal. Evangelho segundo João, capítulo 2. Versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas, um casamento, em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Caná da Galileia fica mais ou menos a 8 ou 10 quilômetros de Nazaré. Você, saindo de Nazaré, segue para o topo da colina de Nazaré e você começa a descer pelo vale que finalmente leva você ao mar da Galileia. E este era o caminho ou a estrada que ia de Nazaré até o mar da Galileia. E Caná é apenas uma pequena vila. Havia um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Versículo 2 ao 4. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, Jesus estava dizendo: Mulher, o que você está tentando fazer comigo? A minha hora ainda não chegou. Agora, Maria sabia muito mais do que ela estava dizendo. Ela tinha ponderado todas essas coisas no seu coração. E agora ela começou a se dar conta do completo impacto que estava acontecendo com essa criança que nasceu do Espírito Santo. Versículo 5. Sua mãe disse aos serventes. Agora, isso é interessante, porque Jesus meio que ignorou ela. Ele falou: Mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não é chegada. Mas Maria disse aos servos, versículos 5 e 6, Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, ou seja, potes, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Um almude equivale a mais ou menos 40 litros. Portanto, cada talha comportava entre 80 e 120 litros. Ou seja, esses potes tinham um bom tamanho, do tipo que eles usavam para as cerimônias de purificação. Versículo 7 ao 12. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala, ou seja, ao encarregado da festa. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho.
E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E assim a transformação de água em vinho foi o começo dos milagres de Jesus. O interessante para mim é que foi numa ocasião festiva, numa festa de casamento. Foi o primeiro milagre. Claro, o primeiro milagre de Jesus foi muito interessante e talvez muito significativo para muitas pessoas. Versículo 13 ao 15. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, ou seja, um chicote, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derribou as mesas. E eu amo essa passagem. Existem aqueles que tentam pintar Jesus como uma pessoa afeminada, um tipo de pessoa que não podia matar uma mosca sequer. Jesus muito fraquinho, mas ele era um homem de verdade. Ele chegou e quando viu o que estava acontecendo na casa do seu pai, ele ficou aborrecido. E ele pegou e fez um chicote e começou a limpar as coisas, pegando e virando as mesas. É interessante porque algum camarada poderia fazer tanta coisa por estar chateado com aquela situação e mesmo assim não conseguiram dominar a Jesus. Eles tiveram que deixá-lo ir embora. Por quê? Porque ele era um homem de verdade e eles não ousaram desafiá-lo. Versículo 16 ao 19. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da sua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Agora, essa foi uma acusação que foi trazida contra Jesus no seu julgamento. Ele disse que se destruíssemos o templo, ele o reconstruiria em 3 dias. Agora, eles não entenderam sobre o que ele estava falando. Jesus estava falando sobre o seu corpo. Eles pensaram que ele estava falando sobre o enorme prédio que Herodes começou a construir para os judeus. Herodes morreu antes de terminá-lo, mas ele mesmo havia desenhado as plantas e havia começado a construção desse templo gigante, com pedras enormes. A essa altura, quando Jesus tinha mais ou menos 30 anos, eles já estavam trabalhando construindo o templo por 46 anos. E eles levariam outros 19 anos para completá-lo. E haviam pedras enormes, algumas delas pesando, de acordo com Flávio Joséfo, cerca de 140 toneladas. E assim Jesus disse: destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Versículo 20 ao 25. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo, João está nos explicando aqui. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Haviam muitos que criam nele, mas Jesus não confiava nessas pessoas, porque conhecia a todos. Ele sabia o que havia dentro do homem. Ele conhecia a inconstância dos homens. Você não precisava contar para Jesus sobre as pessoas. Ele já as conhecia. Quantas vezes contamos para Jesus tudo sobre nós mesmos? Ele já nos conhece. Ele não necessitava que alguém testificasse do homem. Fiquemos de pé agora. Eu sei que alguns de vocês querem saber se era vinho de verdade que Jesus fez. Era fermentado ou não fermentado? Eu não sei. Vocês querem que eu saiba coisas que eu desconheço. Entretanto, o encarregado da festa, o mestre Sala, falou sobre o tipo de vinho que deixava as pessoas bêbadas.
E o comum era servir o bom vinho, quando todo mundo ainda estava sóbrio, com as mentes limpas, e quando começassem a ficar mais embriagados, trazia o vinho de qualidade inferior. Eles não saberiam o que estavam tomando àquela altura. Eu não sei. Eu sei que uma pessoa em liderança na igreja não deve ser dada ao vinho. Uma pessoa que tenha sido escolhida para ser pastor, bispo, diácono, uma posição de liderança na igreja, não deve ser dada ao vinho. E assim, tudo que eu posso fazer é responder por mim mesmo. E eu não bebo e nem vou beber por causa da minha posição. Todas as coisas me convêm, mas eu não serei dominado por nenhuma delas. Eu realmente amo a liberdade que eu tenho em Cristo, a liberdade de fazer, ou ainda mais importante para mim, a liberdade de não fazer. Eu estou feliz por não estar preso por alguma coisa que esteja me puxando para baixo e me destruindo e que eu não consiga me afastar dela. Eu estou feliz por não estar sob o poder de algo assim. Algo pode até me ser lícito, permitido de se fazer, se pode me trazer para baixo da sua influência, que é um termo comum. Ele está sob a influência. O que significa? Ele está sob o poder de algo. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Eu não quero isso. Eu amo a minha liberdade. Eu gosto de ter uma mente limpa. Eu gosto de ter essa liberdade que eu tenho. E é absolutamente glorioso estar tão livre em Cristo Jesus. Portanto, como vocês bem sabem, eu não estabeleço regras para os outros. Eu apenas os encorajo a buscarem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busque isso em primeiro lugar. Busque isso com dedicação. Busque isso com todo o seu coração. Siga o Senhor. Não se deixe deter por nada. Que o Deus de paz, que o Deus de amor, guarde o seu coração e a sua mente em Jesus Cristo, para que você possa se tornar um filho de Deus maduro, completo, perfeito. Sabe, aquela pessoa que Ele quer que você seja, conformada à imagem de Jesus Cristo, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Que Deus os abençoe, que Deus guarde e proteja vocês, até que nós, pela sua graça, nós nos reunamos de novo para aprender e adorá-lo. Em nome de Jesus.